Será que a Bíblia é contra as riquezas? Neste vídeo eu vou falar um pouco da passagem registrada no Evangelho de Mateus no capítulo 19, onde lemos a respeito de uma conversa que Jesus teve com um jovem rico. E nesse diálogo o Senhor Jesus Cristo deu a esse jovem rico a seguinte instrução: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem segue-me. Isso está registrado em Mateus capítulo 19, versículo 21. Lendo essa passagem de modo isolado, alguns poderiam concluir ou estar propensos a acreditar que Jesus queria que os seus discípulos fossem materialmente pobres, como se a pobreza fosse uma virtude e a riqueza um defeito moral. Mas é isso mesmo que o texto quer dizer. Se a instrução de Jesus fosse o padrão para todos os cristãos, não poderia existir cristãos materialmente ricos, não é mesmo? No entanto, o apóstolo cristão Paulo menciona a existência de cristãos ricos no primeiro século em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19. Diferente da instrução que Jesus deu ao jovem rico, Paulo instrui os cristãos ricos, não a doarem as suas riquezas para ficarem materialmente pobres. Não, em vez disso, Paulo diz para os cristãos ricos que não sejam arrogantes e que não coloquem a sua esperança nas riquezas, mas sim em Deus, e que sejam ricos em boas obras e que sejam generosos e prontos para repartir. Ou seja, ao invés de se despojarem de suas riquezas e ficarem pobres, Paulo os incentivou a usarem os recursos materiais para ajudar os necessitados. Ele não disse que os cristãos ricos abandonassem as suas riquezas, pois isso não seria algo prático, pois assim não teriam condições de continuar ajudando materialmente os outros. Melhor seria usarem as suas riquezas de modo contínuo para o benefício dos necessitados. Leve também em conta que Nicodemos e José de Arimateia se tornaram discípulos de Cristo e eles continuaram com a sua riqueza material. É interessante que após a morte de Cristo, Nicodemos levou 33 quilogramas de substâncias aromáticas caras para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, conforme nós vemos em João capítulo 19, versículo 39, e José de Arimateia providenciou um novo túmulo aberto na rocha para o sepultamento do corpo de Jesus, conforme Mateus capítulo 27, versículo 57 a 60. Isso cumpriu a profecia de Isaías 53:9, que afirma que Jesus ao morrer seria enterrado entre os ricos. Se a instrução de Jesus dada ao jovem rico fosse para todos os cristãos, nem Nicodemos e nem José de Arimateia continuariam ricos, não é mesmo? Evidentemente não teriam providenciado tais coisas para o enterro de Jesus, e José de Arimateia não teria cumprido a profecia de Isaías. Nós temos também o exemplo de Zaqueu em Lucas capítulo 19, versículo 2, ali diz que Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos e que era um homem rico. Ele se tornou discípulo de Jesus Cristo e de livre e espontânea vontade afirmou que daria a metade dos seus bens aos pobres, conforme lemos em Lucas capítulo 19, versículo 8. Note que ele disse, a metade. E Jesus não questionou isso nem disse a Zaqueu que ele deveria dar todo o seu dinheiro aos pobres, como havia dito ao jovem rico. Então, diante de tudo isso, fica claro que a instrução de Jesus ao jovem rico foi especificamente para ele e não se dirigia a todos os ricos que se tornariam discípulos de Cristo. Mas então surge a pergunta: por que Jesus instruiu aquele jovem a vender tudo o que ele tinha e dar o dinheiro arrecadado aos pobres? Uma indicação do motivo disso pode ser encontrado na explicação que o próprio Jesus Cristo deu para tal orientação. Jesus disse ao jovem rico: e terás um tesouro no céu. Isto parece indicar que a fortuna material daquele jovem rico era para ele o seu tesouro, ou seja, a coisa mais importante. E como Jesus disse em Mateus capítulo 6 versículo 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Em outras palavras, esse jovem rico era indevidamente apegado aos bens materiais, e Jesus, sabendo disso, propôs um teste simples para trazer à tona essa grave falha daquele jovem. Jesus deu a ele a oportunidade de tomar uma decisão. Qual decisão? A decisão de se desapegar de seus bens materiais e colocar o discipulado cristão acima de tais bens. Caso o jovem rico tivesse tomado a decisão certa, ali naquele momento, será que ele teria mesmo de concretizar a sua decisão? Ou apenas se livraria do seu apego aos bens materiais? Lembremos de que Deus ordenou Abraão a sacrificar o seu filho Isaque, mas quando Abraão demonstrou aquela inequívoca determinação de fazer isso, Jeová Deus o interrompeu. Para Jeová, bastou a demonstração da decisão de Abraão. No caso do jovem rico, nós não sabemos qual seria o resultado.
Se ele ia demonstrar que a sua decisão era de seguir a instrução que Jesus deu a ele, não sabemos se ele teria mesmo que se despojar de sua riqueza material ou se bastaria a demonstração de sua determinação nesse sentido. Mas o ponto é que a instrução de Jesus dada a ele, não se aplica a todos os cristãos. Pense nisso. Será que a Bíblia é contra as riquezas?